Vamos falar um pouquinho agora sobre quem é o Exu. Nossa, fala em Exu, as pessoas saem correndo, né? Ah, Exu, Deus me livre, Exu, tá amarrado. Gente, vamos aprender um pouquinho, tá? A respeito de Exu. Exu nada mais é do que uma entidade espiritual, ou seja, é um espírito, uma pessoa que já encarnou, já esteve aqui no plano da Terra, já conviveu com a gente e hoje ele trabalha no plano espiritual. Por que que então Exu não tem o mesmo nome de anjo de guarda? É a mesma coisa? Olha, cada religião vai ter uma denominação para as suas entidades, para os seus trabalhadores. Nós temos aí os santos, né? Que são São Jorge, Santa Bárbara, São Jerônimo. Então são entidades espirituais, pessoas que já viveram, já tiveram uma passada aqui na Terra, já tiveram uma vida como todos nós já tivemos, né? E depois, quando eles morreram, eles foram beatificados, né? Eles foram santificados. Hoje eles trabalham em prol da humanidade. Jesus Cristo também, ele teve sua passada aqui na Terra, teve sua vivência aqui na Terra, e depois, quando ele desencarnou, ele ficou aí tomando conta de nós, sendo o nosso regente planetário, né? Aquele espírito de luz magnífico que sempre nos ampara, Filho de Deus. Temos também, dentro de outras religiões, outras entidades, né? Que trabalham, ou seja, nós temos aí os nossos guias de Umbanda, que são os caboclos, os boiadeiros, as crianças. Temos o seu Zé Pilintra, temos os Exus, temos as pombagiras. Então, quando as pessoas elas não têm um aprofundado estudo, elas não vão além do que é ensinado ali, às vezes quem está dirigindo aquele terreiro, aquela gira, ele não tem esse estudo, ele não tem esse entendimento. Ele vai fazendo o trabalho dele conforme ele aprendeu e vai passando para os seus filhos de fé as coisas que ele aprendeu. Vamos criticar ele? Não, nós não vamos criticar, ele está fazendo o trabalho dele, o trabalho espiritual. E ele não tem esse entendimento, vamos dizer assim, ainda a respeito desses trabalhadores, né, que são os Exus, as pombagiras. Então, o Exu nada mais é do que um guardião. Ele é um espírito que trabalha protegendo, ele vai proteger e ele vai executar a lei do karma, ou seja, tudo aquilo que nós aqui na Terra nós temos que passar, o Exu ele vai dar uma mãozinha para que a gente execute isso, ou seja, se eu tenho durante minha trajetória na Terra, eu tenho que fazer isso, eu tenho que passar por isso, para minha evolução, para o meu aprendizado e até mesmo para o meu desencarne, ele vai atuar nesse campo, ou seja, então o Exu é meu guardião? Sim, Exu é guardião, ele vai fazer a nossa ronda, ele vai ficar ali fazendo com que a gente execute o que nós temos que executar. Ah, mas o Exu ele é amoral. Olha, o Exu ele é um trabalhador, tá? Então a gente vai pedir o que a gente quiser para ele. Se ele vai executar ou não, depende do nosso propósito aqui, depende do que nós viemos fazer aqui. Então, às vezes a gente vai em algum lugar e a gente pede para derrubar uma pessoa. Ah, eu vou pedir pro seu Exu Caveira derrubar o meu inimigo, tá. Vou lá, falo, né, com aquele médium que tá ali recebendo aquela irradiação daquele Exu, daquela entidade, e eu vou dizer, eu quero derrubar fulano porque ele é meu inimigo. Aí o Exu vai dizer assim, então traz para mim uma garrafa de pinga, me traz um uísque, me traz uma carteira de cigarro, me traz também mais alguns elementos aí para colocar na oferenda, e depois que eu manipular isso aí, despacha numa encruzilhada. O que a gente entende por isso? Que aquele cara que tá ali, tá? Aquele Exu que tá ali, é um vilão, é um cara do mal, ou seja, ele tá ajudando a derrubar a outra pessoa. Só que aí entra o grande detalhe. Eu fui lá pedir para ele, eu fui lá com a intenção de prejudicar o outro. Quando se diz que o Exu é amoral, ou seja, ele vai fazer o que tu pedir, a tua intenção tá valendo ali naquele momento. Ou seja, quem é que realmente está querendo prejudicar o outro? É o Exu que tá lá trabalhando ou é a pessoa que foi lá pedir? Então ele vai dizer, eu quero isso. Aí tu ainda vai lá, vai comprar essas coisas que ele pediu, vai lá levar para ele vai trabalhar aqueles elementos ali e diz pra ti, olha, agora tu despacha lá em tal encruzilhada.
Aí tu foi lá, pegou, foi lá e despachou. Então quer dizer, é o Exu que é o malvado? É ele? É aí que a gente tem que começar a pensar. Quem é que quer prejudicar alguém? Então a gente vai colocar a culpa em quem? No Exu, claro! Isso mesmo, a gente coloca a culpa nos outros, porque isso aí, né, claro, aí eu fico, né, sossegada. Ah, fulano é meu inimigo, tô cheio de razão, então eu vou lá e peço pro Exu, o Exu vai lá e faz, derruba o cara pra mim. Gente, acorda, atenta, atenta. O Exu, ele é um executor da lei. Ele é um guardião, ele vai fazer o que tem que ser feito. Se tu tem que passar por tal e tal coisa, ele vai ali e vai te dar uma empurradinha. É óbvio que ele vai fazer isso. É como se ele tivesse sempre ali de prontidão, observando cada passo que tu vai dar, e dependendo do passo que tu der, às vezes ele vai até te dar uma empurradinha. Ah, então tu vai fazer isso? Então beleza, então vai, agora tu vai mesmo. E aí tu vai fazer, tu vai passar por todas as consequências, tu vai pagar sozinho, porque o Exu não vai pagar nada, porque ele tá ali de boa, tá? Ele tá fazendo o trabalho dele. Então, ele é uma entidade maligna? Não, ele não é uma entidade maligna. O Exu, ele é um trabalhador do astral. Entidades malignas são aqueles espíritos trevosos, aqueles que realmente estão vibrando numa faixa muito baixa, aonde eles estão cheios de raiva, eles estão cheios de ódio. E aí, quando a gente adentra esta faixa de ódio, de raiva, a gente está vibrando no mesmo nível que eles. Então, por que as coisas dão errada pra mim? É culpa do Exu? Ou é culpa minha mesmo, que quero vingança, que quero fazer maldade pros outros, que eu me sinto injustiçada, eterna vítima, né? Então a gente precisa começar a acordar e despertar para isso. Porque na hora que a gente fala em Exu, a gente não tem que ter medo. A gente não tem que amarrar, não tem que fazer nada disso. A gente tem que ter medo da gente. Porque as nossas atitudes é que têm consequências. Então o Exu, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a proteção. Ah, mas ele bebe e ele fuma, ele é um marginal do astral. Não. O espiritismo, ele não trabalha com bebidas, ele trabalha com água, ele trabalha com evangelho, ele trabalha com passes mediúnicos, ele trabalha com desdobramento, ele trabalha com apometria. Agora o espiritismo também está implantando o reiki, estão fazendo utilização do reiki para auxiliar as pessoas, né? Então, não compare o espiritismo com a Umbanda, nem a Umbanda com o Candomblé, com o espiritismo, com a Igreja Católica. Cada lugar vai ter a sua doutrina, cada lugar vai ter todo o seu misticismo, vai ter o seu mistério, vai ter a sua maneira de utilizar os elementos. A igreja, ela vai utilizar a defumação naquele turíbulo, vai utilizar as velas, vai utilizar a água, né, aquela aguinha abençoada que fica ali na entrada, vai utilizar a Bíblia, vai utilizar sermão. Tem também outros tipos de elementos que se usa na igreja católica, né? Então, lá na parte do evangélicos, né, da igreja evangélica, eles utilizam a Bíblia como seu livro sagrado, eles utilizam os cantos, eles utilizam, né, todas aquelas, as pregações. Então, eles têm umas palavras-chave, eles têm uns mantras que também eles utilizam como força. Então, cada um vai ter a sua maneira de atuar. Então, na Umbanda, essas entidades, elas vão atuar utilizando elementos, ou seja, o Exu, ele vai utilizar a bebida forte, a bebida destilada, ele vai usar a pinga, ele vai usar o uísque, ele vai usar todas essas bebidas. Ele pode usar água? Claro que pode. Ele tem esse poder de manipular os elementos e transformar. Ele vai usar o charuto, porque com aquela fumaça ele vai desagregar as nossas larvas astrais, as nossas formas de pensamento, os nossos cascões, todo o nosso campo energético está ali minado, né? Pelos nossos pensamentos, pela nossa rotina, que todos os dias parece que vai ofuscando e cada vez vai deixando mais escuro o nosso campo. Então o Exu com a fumaça, ele vai te dar todo aquele passe, vai usar aquela fumaça para trabalhar a tua energia. Vai usar bebida também, na mão dele aquela bebida se transforma, ou seja, na mão do médium, né, que está sendo irradiado por essa entidade. Ele, então, não vem dizer para mim, ai, porque eu Exu. Gente, vamos estudar, vamos aprender o que esses trabalhadores fazem. Então, eles vão nos dar proteção? Sim, eles vão. Assim como os nossos anjos de guarda, quem acredita em anjos de guarda, ótimo.
Então o Exu nada mais é do que isso, ele é uma polícia do astral, ele está sempre fazendo a ronda, eles estão sempre trabalhando em prol do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Então antes da gente falar porque Exu é isso, aquilo, aquilo outro, o que tu foi fazer dentro de um terreiro para pedir para derrubar o fulano? Não, fala para mim agora. Então o Exu é mal porque foi lá e aí ele falou isso, falou aquilo outro, disse que vai me ajudar a derrubar o ciclano, Beltrano. Tá. Então eu não vou nem falar daquela entidade que está trabalhando ali. Pode ser um Exu, assim como pode não ser. Pode ser um espírito trevoso que está ali se passando por um Exu. Mas o que tu foi lá fazer, pedir para derrubar, para amarrar, para, né? Fazer o que lá? Por que não ficou na tua casa, né? Não vou ficar em casa porque eu preciso da ajuda espiritual, tá. Aí vai lá encher o saco do Exu. Aí chega lá o Exu, ele cobra, aí ele pede um monte de coisa. Ah, porque foi muito caro. E aí a pessoa paga. Então, quer dizer, quem, na verdade, que tá sendo aí o vilão da história? É o Exu ou é a pessoa que vai lá pra derrubar os outros? Então, vamos começar a pensar? Vamos começar a pensar, né? Vamos tirar esse misticismo, essa crença de que essas entidades, Exu é do mal, é o demônio, é o diabo, porque as estatuetas de Exu parecem uns diabos com aqueles tridentes, porque eu morro de medo. Quando eu falo de guardião, lembra do gárgula? Aqueles gárgulas que ficam em cima das igrejas, assim, parecem uns dragão, umas coisas com chifre. Então, por que a gente coloca, assim, na frente das casas antigas, né? Castelos, essas coisas assim, totens, carrancas, né? Aquelas criaturas, assim, horrorosas. Para assustar, né? Para afastar os nossos inimigos. Então, o Exu, por que as pessoas fazem essas imagens de gesso horrorosas? Para colocar dentro da tronqueira ou em algum lugar. Justamente para isso, para meter medo mesmo. Para fazer segurança, ou seja, eu vou colocar arame farpado, vou colocar cerca elétrica, vou colocar um monte de coisa na fachada da minha casa, porque eu não quero que entre ladrão. Aí tu vê aqueles arames assim, né? Tudo enroscado, cheio de ponta, aquela coisa horrível. Aí eu boto alarme, aí eu boto câmera, eu boto tudo aquilo ali. Para quê? Para afastar, ou seja, o visual vai me deixar com medo, ou seja, opa, não vou entrar ali. Então a imagem de Exu, eles resolveram fazer essa imagem justamente para isso, para assustar mesmo. Ou seja, tu vai chegar num lugar e vai ver aquela parte ali da tronqueira, vai ter vela vermelha, vai ter vela preta, porque são velas absorvedoras, absorvem a energia densa, vai ter bebida, vai ter charuto, vai ter aquelas imagens, né, horrorosas, que eu não gosto daquelas imagens, mas vai ter aquilo ali para quê? Justamente para isso, afastar aquelas pessoas curiosas, afastar aquelas entidades, né? Ou seja, é uma simbologia, aquilo ali é um símbolo, né? Por falar em símbolo, que é coisa mais triste que é o crucifixo com Jesus pendurado, ali sangrando? É triste ver aquilo, né? Então quer dizer, aquilo nada mais é para, despertar na nossa consciência o como nós somos pecadores, não é isso? Isso é aquela simbologia do Jesus crucificado. Tá lembrando a gente a todo momento o quanto a gente erra, o quanto a gente é suscetível ao erro. A mesma coisa é essas simbologias de Exu. Então a gente precisa estudar. Vamos ler o que é uma patente Exu? É uma patente, ou seja, o espírito vai desencarnar, ele vai se preparar para se tornar um Exu, um guardião. Eu não posso simplesmente, eu desencarno hoje, eu quero ser um Exu. Não pode. Ou seja, tu vai passar por todo um processo evolutivo, tu vai aprender coisas para tu ir trabalhar e assumir essa patente que é o Exu. Assim como temos as patentes, caboclos, os boiadeiros, ou seja, todos eles exercem uma função dentro da Umbanda. O Exu é a mesma coisa, ele exerce uma função dentro da Umbanda, que é guardião e executor do karma. Então, posso acender vela para o Exu? Posso. Que cor que eu acendo? Preta. Posso acender preta, posso acender preta e vermelha, posso acender preta e amarela, dependendo de qual é o Exu que tu vais pedir ajuda, que tu vais pedir proteção, que tu vais pedir alguma coisa, né? Que tu esteja sendo protegido, vou viajar, eu queria que o Exu estivesse me guardando, que ele estivesse me auxiliando nesse momento. Então, posso firmar vela? Posso. Geralmente, se firma vela para Exu do lado de fora da casa. Por quê? Porque eles são entidades que fazem a guarda. Então, eles estão
cercando a nossa casa. Então eu vou firmar a vela do lado de fora da minha casa. Posso oferecer uma bebida, posso oferecer uma marafa, posso oferecer um uísque. Vou colocar aquela bebida ali num copo, porque aquela bebida vai ser trabalhada. Então eu vou falar, eu ofereço essa vela, o fogo, esta bebida, o charuto, para que sirvam de elementos para fazer a transformação energética que eu preciso, proteção. Então, eu vou dar esta finalidade para as minhas oferendinhas para Exu. Tem muitas outras oferendas, mas eu tô falando aqui do básico, tá? Quando eu quero, quando eu gosto, quando o meu pai de santo permite, quando a mãe de santo permite, né, que eu faça esse tipo de oferenda, tá? Só que o Exu é uma entidade, ele é individual, ele não tá ligado justamente a um terreiro. Eu posso não frequentar um terreiro, mas eu gosto muito dessas entidades e então eu vou constantemente, eu vou fazer as minhas determinações, os meus pedidos, vou fazer minhas oferendas, vou firmar minhas velas. Posso fazer? Posso fazer. Então a gente precisa desmistificar o Exu. Exu é mal? Não. Exu é bom? É bom. Eu acho que ele é bom. Eu acho que ele é o cara. Eu gosto muito de Exu, gosto de anjo de guarda, gosto dos nossos amigos espirituais. Eu gosto muito dessas entidades porque são entidades sérias. Claro, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando a respeito de sintonia. Como é que eu faço para manter essas falanges brilhantes e maravilhosas perto de mim? Ou seja, é eu que tenho que manter eles perto de mim ou é eu que tenho que me manter perto deles energeticamente? Aí, ó, fica a questão aí, entendeu? Vamos pensar. Próximo vídeo eu vou gravar. Agora não vai dar porque eu tenho atendimento para fazer e eu queria fazer um vídeo muito mais comprido a respeito de Exu, porque ele é uma entidade que tem muito o que se falar, tem as suas falanges, né? Tem os seus mistérios, determinados domínios onde eles atuam, mas eu vou fazer um outro vídeo também falando a respeito disso e falando também por que da risadinha do Exu, né? Também tem um propósito, a fala dele, a maneira que ele dá o passe na gente, né? Que ele vai estalando o dedo, aí ele pega a fumaça, aí ele vai fazendo assim no nosso campo. É muito bom, tá? Então, me falar um pouquinho a respeito dessa entidade, do nosso Exu querido. Saudações ao nosso Exu Caveira e todas as falanges do Caveira. Um grande beijo pra vocês e uma boa semana pra todos.